Olá, amigos, estamos de volta para o terceiro bloco dessa lição, a parábola do fariseu e do publicano. A gente vai encerrar essa nossa conversa vendo algumas lições e concluindo com algo que a gente possa colocar em prática na nossa própria vida. Tenho certeza que vai ser de muita valia e de muito proveito para todos nós. Uma primeira lição que a gente tem nessa rica história é que o item 1 da nossa revista sobre lições, quando fala de lições, o orgulho atrapalha. É evidente, não é? O tema central da parábola é mostrado no versículo 9, fala sobre a arrogância espiritual. E vejam que a parábola é contada nesse contexto, já desde, não só tendo como ouvinte os religiosos, mas tendo eles como parte ou como componentes da própria história, da própria parábola. E Jesus Cristo mostra sobre o quanto aquele fariseu era cheio de si mesmo. Jesus diz, vamos lá só para a gente lembrar, 2 homens vão até o templo para orar. Nada de novo nisso aí. 2 homens vão até o templo, isso era comum, eles oravam, havia pelo menos 3 cultos todos os dias no templo judaico, e havia momentos específicos de oração, inclusive a igreja continuou frequentando inicialmente o templo judaico após a descida do Espírito Santo em Atos 2, então nenhuma novidade. Aí Jesus diz, um era fariseu e o outro era publicano. E a questão se volta para o conteúdo da oração desse homem. O fariseu, ele então, ao orar, ele passa a falar sobre as suas supostas virtudes. E ele, é interessante, quase que dá para ver a trombeta que esse homem toca. Já alguém disse assim, que ele não foi orar, ele foi tocar trombetas. Ele não foi orar, ele foi aplaudir-se a si mesmo. Aquele homem não orou, ele fez cócegas no próprio ego. O fariseu não orou, ele se olhou no espelho e cantou o hino Grandioso És Tu. Então, quando a gente olha, a gente vê isso, essa atitude dele e como ele se sentia superior a todas as pessoas, inclusive em relação ao publicano que ali estava. É interessante que os 2 estão orando, supostamente em lugares separados, mas Jesus deixa claro que a razão que os fez irem para lugares diferentes é diferente um do outro, ou contrasta a atitude entre um e o outro. O fariseu vai porque ele não quer se misturar com ninguém, ele se achava superior. O publicano vai para um lugar separado porque ele achava que não era digno e nem merecedor de se misturar com as demais pessoas no templo. O fato é que a gente percebe o quanto que é abominável aos olhos de Deus essa atitude de empáfia e de arrogância. Esse homem se acha, e o pior de tudo é que ele se acha diante de Deus. E era muito cara de pau, esse fariseu. A gente olha para o conteúdo da oração e a gente percebe isso. Uma segunda lição é para a gente poder considerar as outras pessoas, porque em geral é uma sequência. Quando as pessoas começam a se considerar especiais em relação a Deus, cheias de virtudes e santas, mais do que as demais, o passo seguinte é fatal, que é exatamente passar a se considerar superior às demais pessoas. Isso tem um nome, isso é uma intolerância que havia no coração dos fariseus e que domina o coração de muita gente nesses dias que a gente vive. Os fariseus eram homens que valorizavam muito o livro da lei, a letra, mas eles não eram homens das pessoas, de gente. Eles eram muito preocupados com as regras e pouco preocupados com as pessoas. Isso é algo que a gente precisa ser cuidadoso, porque as Escrituras mostram de modo muito claro que é possível a gente valorizar demais regras, estatutos e esquecer de gente. E sempre é bom lembrar, porque isso é essencial, Jesus Cristo não morreu por estatutos, Jesus não morreu por princípios e regras, Jesus morreu por gente, morreu por pessoas.
Morreu por pecadores, como eu e você. Um terceiro ponto importante, uma terceira lição que a gente aprende aqui, é que orar é muito mais do que falar. Porque o fariseu fala, e fala mais do que o publicano. É interessante que, comparativamente às duas orações, a do fariseu é muito mais longa. O fariseu, ele ora e ele faz uma oração de 34 palavras, enquanto que a oração do publicano é uma oração de 7 palavras. Então, vejam que a oração do fariseu é 5 vezes maior do que a do publicano. Não tem nada de errado em uma oração longa ou uma virtude inerente a uma oração curta. Não é esse o ponto. O fato é que a oração dele foram palavras, palavras, palavras. Esse homem não confessa nada, esse homem não adora a Deus, esse homem não pede, não agradece, ele não pede perdão para seus pecados, ele não depende de Deus. O tempo todo ele fala de si mesmo. O Deus desse homem era o seu próprio coração, era o seu próprio orgulho. E na oração dele, ele vai se movendo em círculo ao redor dele mesmo. Ele menciona as 5 referências que é feita ao seu próprio eu. Ele tinha um ego muito grande mesmo. E a gente aprende nas Escrituras que a verdadeira oração é aquela oração de alguém quebrantado diante de Deus. De alguém sabe que nós não somos virtuosos, nós somos pecadores que precisam e dependem da graça de Deus. E se temos acertado em alguma coisa, é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Paulo vai escrever aos Coríntios e ele diz no capítulo 10, versículo 13, aquele, pois, que pensa está em pé, olha, cuidado para não cair. E eu termino lembrando você do Salmo 51, versículo 17, onde Davi mostra a essência da verdadeira oração. Ele diz assim, o sacrifício aceitável para Deus é um espírito quebrantado. E é interessante, porque naquela época a religião era sacrificial, mas Davi diz que o verdadeiro sacrifício para Deus é um coração quebrantado. E ele ainda diz, a um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Que coisa impressionante. Deus não olha aparências. Deus não fica olhando externalidades. Deus não está nem aí com teatralidade religiosa. Deus está preocupado com aquilo que tem no nosso coração. E quem examina o nosso coração é Deus. É Ele que olha para mim e para você. Então que nós possamos ter essa atitude de quebrantamento, de gente que vê seus próprios pecados, de saber que nós dependemos da misericórdia de Deus, que não há virtude em nós, inerentes a nós mesmos, que possa nos levar a lugar nenhum. Somos pecadores e todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. E arrependimento é isso, arrependimento é dar-se conta de quem nós somos. Quem é arrependido de verdade não fica se comparando com ninguém. Deus te abençoe, eu tenho certeza que tem sido muito bom e esse trimestre foi abençoador. Fique com Deus, guarde no seu coração essas verdades. E se Deus permitir, a gente volta numa próxima revista. Até lá!